Em 12 de outubro de 2012, a jovem paquistanesa Malala Yousafzai foi atingida por um tiro no rosto enquanto voltava da escola. Havia 3 anos, as meninas da província de Swat, onde ela morava, eram proibidas pelo Talibã de estudar. No Brasil, a jornalista Adriana Carranca foi pautada para fazer uma reportagem sobre o atentado para o jornal O Estado de São Paulo, onde trabalha. Especializada na cobertura de conflitos e de crises humanitárias, a repórter já tinha estado por algumas vezes na região em Swat, perto da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, e tinha contatos por lá. Por telefone, entrevistou pessoas que conviviam com Malala, as quais relataram e contextualizaram o ataque. Escreveu com um olhar de quem conhece a província e a cultura local. Logo após a publicação da reportagem, Adriana recebeu uma ligação do editor da Companhia de Letras, Matina Suzuki, que lhe fez uma proposta tentadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. Eu já estava escrevendo um livro para a Companhia das Letras. Ele perguntou se eu não queria dar um tempo nesse projeto e escrever um livro sobre a situação das mulheres daquela região, tendo como gancho a história da Malala, contou Adriana. Eu topei e logo depois peguei a minha mochila e embarquei ao Paquistão. Mas a ideia era escrever um livro para adultos, acrescentou. Cumpre ressaltar que a recomendação na ocasião era para que jornalistas não viajassem à região, por questões de falta de segurança. Mesmo assim, Adriana foi. De volta ao Paquistão, a repórter contou que ajudas valiosas, a de seu guia, o grandalhão Ejaz, e da família de Sana, o anfitrião que a recebeu. Imersa no cotidiano da província de Swat, a jornalista começou a apurar as informações para o livro, costurando a história por meio de pessoas que tinham tido algum tipo de contato com Malala, que estava então internada em estado grave em um hospital da Inglaterra. Eu ouvi principalmente as crianças. Diferentemente de muitos jornalistas, eu adoro entrevistar crianças, porque elas são muito sinceras, têm um olhar puro e têm lados. Dentro da sua experiência de vida, tem um olhar mais interessante, apontou a repórter. Na primeira vez que tinha ido à província de Swat, a sensação de Adriana era de que ela havia entrado numa máquina do tempo e voltado 2000 anos. A terra, um vale árido, e os homens com suas túnicas e com a cabeça coberta faziam lembrar o que a jornalista via nos filmes bíblicos. O povo pastum, etnia de Malala e que habitava a região, era uma tribo de guerreiros que havia resistido ao tempo. Tratava-se de um lugar com cultura muito fechada, em que as questões eram decididas por um conselho de anciãos e com restrições a mulheres mantidas quase em confinamento em uma ala das casas. Tudo era muito rudimentar e simples, a ponto de 80% das residências não terem sequer energia elétrica, o que fazia com que as pessoas se levantassem antes dos primeiros raios solares e fossem dormir ao cair da noite. Ao mesmo tempo, o vale tinha características que remetiam a um conto de fadas. Milênios atrás já tinha sido palco de batalhas, em uma das quais Alexandre o Grande foi ferido. Posteriormente, o local chegou a se tornar um principado da coroa britânica. O Swat tinha também outros elementos que lhe conferiam uma atmosfera de um reino. Seus habitantes tinham uma língua, o pasto, que só se fala ali, e a localidade se mantém uma organização com reis e príncipes. Quando retornou ao Brasil, ao revisitar suas anotações, Adriana se deu conta que tudo lhe conduzia não para um livro para adultos, mas para uma obra infanto-juvenil. Enquanto eu fazia essa reportagem, muitas coisas me lembravam um conto de fadas, só que real. Eu pensava, puxa, isso é tão legal para crianças. Eu me dei conta de que justo era que fosse um livro para crianças, para que Malala dialogasse como as crianças do Brasil. Eu comecei a criar esse conto de fadas a partir de uma heroína, real, Malala, e tinha o fato de conhecer a história de Malala antes de que ela ficasse famosa. Ela já vinha lutando para ser educada, para frequentar a escola, de ter voz e fazer valer seus direitos, contou. Publicado em 2015, Malala, a menina que queria ir para a escola, ganhou relevância imediata. Venceu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ, em 2 categorias, Escritora Revelação e Livro Informativo. Também recomendada pela Fundação para Adoção nas Escolas. De quebra, a obra também virou peça de teatro e foi lançada em todos os países da América Latina e Portugal.
Além de estar prestes a ganhar versões em alemão, turco e urdu. Adriana viajou o Brasil falando sobre o livro. 2 dessas experiências merecem destaque. Com o Colégio Dante Alighieri, a autora distribuiu exemplares e palestrou para crianças da Cracolândia, em São Paulo. Em outra ocasião, palestrou a alunos de uma escola judaica ortodoxa, também em São Paulo. Lá vi meninos judeus preocupados com uma menina muçulmana. É uma história que criou empatias entre 2 povos, observou Adriana. No Brasil, como Malala, muitas crianças não podem ir à escola, por causa de tiroteios ou porque moram em algum lugar onde é impossível ir à escola. Ao mesmo tempo, vemos muitas histórias de luta e resistência. Eu queria muito que o mundo de Malala dialogasse com esses mundos, apontou. Adriana Carranca nasceu em Santos, filha de uma funcionária pública da educação e de um protético. Sem tantos recursos financeiros, a família improvisava. O pai chegava a criar jogos de tabuleiro com tablado de papelão que ele mesmo coloria. Uma das lembranças que a jornalista mantém viva é dos passeios em que tomavam o trem aos fins de semana, período em que os bilhetes eram gratuitos, e iam desbravar alguma localidade do litoral sul. Nessa época, havia poucos livros em casa, mas a família costumava colecionar fascículos de enciclopédias sobre todos os assuntos. Meu pai sempre juntava um dinheirinho para comprar esses fascículos. Sempre lia antes de dormir. Eu aprendia muito com ele sobre os lugares do mundo, disse. O avô materno de Adriana também foi uma figura que lhe estimulou muito a imaginação. Havia aprendido inglês estudando sozinho e trabalhava no Porto de Santos, lidando com pessoas de todas as nacionalidades que aportavam por ali. Quando visitava o avô, que morava em uma casinha de madeira, a menina se sentava em um dos degraus da entrada, enquanto ele colocava um cap e perguntava com solenidade: "Para onde vamos hoje, madame?" Como se estivesse em um navio. Adriana mencionava um destino qualquer sobre o qual o avô começava a falar. Ele falava como se, de fato, conhecesse aqueles lugares. Mas era tudo de ouvir falar, pelas pessoas com quem conversava no porto e pelas leituras que ele tinha feito, contou a escritora. A inclinação para o jornalismo surgiu no ensino médio, um pouco por causa de suas colegas, filhas de uma jornalista. Quando fui à escola delas, fiquei fascinada porque tinha muita biblioteca. Sintetizou. Mais adiante, conheceu a jornalista Ivani Cardoso, o que lhe exerceu influência definitiva. Ela tinha conhecimento sobre tudo, com interesse de saber sobre tudo, disse. Isso acabou aguçando ainda mais a gana de Adriana por contar as histórias, onde quer que elas estivessem, no quintal de casa ou do outro lado do mundo. Já formada, Adriana trabalhou por 1 ano na produção da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, em Santos. Após passar 6 meses nos Estados Unidos para aprender inglês, trabalhando como babá para uma família texana, a jornalista se fixou em São Paulo. Começou a trabalhar em assessoria de imprensa e a fazer reportagens como freelancer para a Veja São Paulo, a Vejinha. Mas queria ir além. Adriana já tinha um olhar sensível às cidades, a direitos fundamentais e a direitos humanos, e queria se debruçar sobre esses temas. A oportunidade surgiu em 2002, quando foi contatada pelo O Estado de São Paulo. Como eu vinha de família simples, nunca imaginei que trabalharia no Estadão, disse. Eu me encontrei porque eu queria falar sobre o mundo real e a maioria dos brasileiros. Cobri muito o sistema penitenciário, fiz muitas reportagens de pobreza, conheci líderes comunitários. É uma coisa que eu amo fazer. Porque são esses os brasileiros que realmente tocam o Brasil adiante. Não é Brasília. O Brasil sobrevive à revelia de Brasília, apontou. Um pouco adiante, em 2005, Adriana começou a cursar mestrado em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics, da Inglaterra. Em uma das disciplinas, havia 60 alunos provenientes de 48 países diferentes. A partir de então, aos poucos, a jornalista iniciou sua carreira como repórter especial e correspondente internacional, viajando para mais de 40 países e participando de coberturas em áreas de conflito ou de crises humanitárias no Irã, Egito, Israel, territórios palestinos, Haiti, México,
Inglaterra, Afeganistão, Paquistão, Estados Unidos, dentre tantos outros. De suas incursões pelo mundo afora, além de reportagens premiadas, nasceram 3 livros: Endereços Curiosos de Nova York, Irã sob o Chador, escrito em parceria com Márcia Camargos, que foi finalista do Prêmio Jabuti de Livro-Reportagem, e O Afeganistão depois do Talibã. Posteriormente, Adriana concluiu outro mestrado, dessa vez em jornalismo, pela Columbia University. De quebra, já foi agraciada com o troféu Mulher Imprensa. Recebeu o prêmio Líbaro Badaró nas categorias Grande Prêmio e Cobertura Internacional, e faturou o prêmio Globo, além de ter sido finalista do prêmio ESSO. Mesmo com esse currículo e com essa vivência, ela fala sobre seus feitos com naturalidade, como se tudo o que fez fosse tão trivial quanto ir à esquina. É que para ela tudo está diretamente relacionado àquilo que considera a essência do jornalismo: contar histórias. E é seguindo essa toada que ela pretende continuar, seja em que parte do globo estiver. Contar histórias foi sempre o que me fascinou e é o que continua me fascinando. Eu me empolgo com histórias em todos os lugares. Enquanto esperava pela próxima, ao conceder entrevista para este perfil, Adriana estava em processo de adoção de uma criança. Sentia-se mais completa. É importante dizer que adotar não é um ato de caridade. A doação é uma das muitas formas de maternidade. É você receber um filho gerado em outra barriga como dias, meses ou anos, não importa. Com quem você tecer laços de amor que trazem uma família. Eu sempre quis adotar, porque sempre me fez sentido. É uma forma bonita de ser mãe, contou.